Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in eternum. Compêndio de Teologia, de Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilão Moura, da Ordem de São Bento. Calvário Editorial, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e pensem que ele algo valha, venham a auxiliá-lo e, se é possível, via Pix, apoia seu vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível se tornar membro aqui do canal. E também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez Pamela, que nos comprou este livro, que agora podemos ouvir, não é verdade? Faça parte deste canal você também, faça parte deste trabalho. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, porque essa é uma outra forma de auxílio que ajuda muito no crescimento do canal, na divulgação deste conhecimento, na ampliação do trabalho. Muito obrigada pela presença. Peço, por favor, para que orem por mim e por todos nós. E uma boa escuta a todos. Estamos na primeira parte, sobre a fé. Primeiro tratado sobre a unidade e trindade de Deus. Capítulo 3. Os efeitos da ação divina. 77º parágrafo. Pelos dons gratuitos, Deus perdoa os próprios pecados que destroem a graça. 1. Porque os pecados nascem devido às falhas das ações, na reta ordenação para o fim, e como o homem está ordenado para o fim, não somente pelos auxílios naturais, como também pelos gratuitos, necessariamente os pecados contrariam não só os auxílios naturais, bem como os gratuitos. Ora, as coisas contrárias repelem-se mutuamente. Por conseguinte, como pelo pecado o homem perde esses auxílios gratuitos, também pelos dons gratuitos, para ele os pecados são remidos. Se assim não fosse, a malícia do homem ao pecar seria mais poderosa, enquanto afasta a graça divina, do que a bondade divina, enquanto afasta o pecado pelos dons da graça. 2. Ademais, Deus ordena pela sua providência as coisas, conforme o modo de cada uma. O modo das coisas mutáveis consiste, com efeito, em que nelas as coisas contrárias possam se alternar, como acontece com a geração e a corrupção nos seres corpóreos, e com a cor branca e a preta nos corpos coloridos. Ora, o homem, enquanto está nesta vida terrena, é mutável quanto à sua vontade. Por conseguinte, os dons gratuitos lhe são conferidos de tal modo que ele os possa perder pelo pecado, e que também ele possa cometer pecados capazes de serem remidos pelos mesmos dons. 3. Ademais, naquelas coisas que se realizam acima das forças da natureza, o possível e o impossível dependem da potência divina e não da potência natural. Assim, não é possível a potência natural, mas o é a potência divina, dar vista ao cego ou ressuscitar o morto, pois os dons gratuitos são sobrenaturais. Que alguém, portanto, possa fazer tais coisas, isso depende da potência divina. Dizer, por conseguinte, que alguém, após o pecado, não possa alcançar a graça divina é anular a potência divina. Além disso, os dons gratuitos não podem coexistir com o pecado, porque por eles o homem é ordenado para o fim, do qual pelo pecado é afastado. Dizer, portanto, que os pecados não são remissíveis é negar a potência divina. 78º parágrafo. Os pecados não são irremissíveis. É falso afirmar que os pecados são irremissíveis, não porque Deus seja impotente, mas porque a justiça divina exige que quem perde a graça não a recupere mais. 1. A justiça divina, com efeito, requer que quem está no estado viatório se lhe dê o que o deva levar ao termo do caminho. O termo desse caminho é a imobilidade e o repouso. Ora, toda a vida presente do homem está em estado viatório, o que é confirmado pela sua mutabilidade corpórea e psíquica. Logo, não é a exigência da justiça divina que o homem, tendo pecado,
permaneça imóvel neste estado. 2. Ademais, mediante benefícios divinos, não podem vir para o homem perigos, principalmente por meio dos maiores benefícios. Ora, seria perigoso para o homem cuja vida é mutável receber a graça e pudesse pecar, após tê-la recebido, e não pudesse voltar ao estado da graça. Principalmente porque os pecados que precedem o estado da graça são perdoados pela graça, e eles geralmente são mais graves que os cometidos após a entrada no estado da graça. Não se deve, pois, afirmar que os pecados do homem são irremissíveis, quer sejam cometidos antes ou depois de ele haver recebido o estado da graça. 79º parágrafo. Só Deus pode remir os pecados. Somente Deus, na verdade, pode remir os pecados. 1. Um ato culposo cometido contra alguém pode perdoá-lo somente aquele contra quem foi cometido. Os pecados, com efeito, são imputados ao homem como culposos, não pelo seu semelhante apenas, como também por Deus, como foi dito acima. Aqui, com efeito, tratamos dos pecados imputados ao homem por Deus. Logo, só Deus pode remir esses pecados. 2. Ademais, como o homem pelos pecados é desviado do fim último, estes não podem ser perdoados senão quando o homem for novamente ordenado para o fim. Ora, essa ordenação é feita pelos dons gratuitos, os quais só podem vir de Deus, enquanto excedem a faculdade da natureza. Logo, só Deus pode remir os pecados. 3. Finalmente, o pecado é imputado ao homem culposo enquanto é voluntário. Ora, só Deus pode mudar a vontade. Logo, somente Ele pode verdadeiramente remir os pecados. 80º parágrafo. Sobre alguns artigos da fé que são considerados enquanto se referem ao governo divino. O segundo efeito de Deus é o governo das coisas, especialmente das criaturas racionais, às quais Ele concede a graça e redime o pecado. Esse segundo efeito está indicado no símbolo da fé, quer ao que se refere à ordenação de todas as coisas para o fim, que é a bondade divina, enquanto confessamos que o Espírito Santo é Deus, pois pertence a Deus dirigir os seus súditos para o fim, quer ao que se refere ao movimento que é dado por Deus a todas as coisas, enquanto diz vivificante. Assim como o movimento que vem da alma ao corpo é a vida do corpo, assim também o movimento pelo qual o universo é movido por Deus é uma certa vida do universo. E porque a razão do governo divino procede da bondade divina, e isso é apropriado ao Espírito Santo porque procede como amor, os efeitos da providência divina são, no credo, convenientemente referidos à pessoa do Espírito Santo. Com relação ao efeito do conhecimento sobrenatural que Deus, pela fé, infunde no homem, é dito Santa Igreja Católica, pois a Igreja é a congregação dos que têm fé. Com relação à graça que Deus comunica aos homens, é dito comunhão dos santos. Com relação à remissão da culpa, é dito na remissão dos pecados. 81º parágrafo. Todas as coisas foram feitas para o homem. 1. Todas as coisas, como já foi demonstrado, estão ordenadas para a bondade divina, como para seu fim. Das coisas ordenadas para o fim, umas estão mais próximas dele do que outras, e aquelas participam mais da bondade divina. Conclui-se daí que as criaturas, as mais inferiores e que, por conseguinte, participam menos da bondade divina, de certo modo, ordenam-se para as superiores, como para seu fim. Em toda a ordem de fins, as coisas mais próximas do último fim são também fins das que dele estão mais afastadas. Assim é que, por exemplo, toma-se um remédio para a purgação. Ora, a purgação visa o emagrecimento, e este, a saúde da pessoa. Deste modo, a magreza é o fim da purgação, como também esta o é do remédio. 2. Ademais, como na ordem das coisas motoras a virtude do primeiro agente atinge os últimos efeitos, também na ordem dos fins, as coisas que estão mais distantes do fim atingem o último fim, mediante as que dele mais se aproximam, como também aquele remédio não se ordena para a saúde, senão por intermédio da purgação.
Por isso, na ordenação do universo, as coisas inferiores atingem principalmente o último fim, enquanto se ordenam para as superiores. 3. Tudo isso torna-se evidente se considerarmos a própria ordem das coisas. Sabemos que as coisas pertencentes à ordem natural agem de acordo com a natureza para que foram feitas. Assim é que vemos nessa ordem os seres mais imperfeitos serem destruídos para o uso dos mais nobres, isto é, as plantas nutrem-se da terra, os animais das plantas, e esses animais, por sua vez, serem usados pelos homens. Conclui-se daí que as criaturas inanimadas foram feitas para as animadas, as plantas para os animais irracionais e estes para os homens. Ora, já tendo sido provado acima que a criatura intelectual é superior à corpórea, é concludente afirmar que toda a natureza corpórea seja ordenada para a intelectual. Entre as criaturas intelectuais, a que está mais próxima do corpo é a alma racional, que é a forma substancial do homem. Consequentemente, vê-se de certo modo que para o homem, enquanto é animal racional, foi feita toda a natureza corpórea. Logo, da consumação do homem depende, de certa forma, toda a natureza corpórea. 82º parágrafo. Qual é o fim último do homem? A consumação do homem consiste na consecução do último fim, que é a beatitude perfeita, ou felicidade, que consiste na visão de Deus, como foi acima explicado. Atinge-se a visão divina pela imutabilidade da inteligência e da vontade. A inteligência atinge então a imobilidade, porque chegando à visão da causa primeira, na qual todas as coisas podem ser conhecidas, cessa a sua função inquiridora, cessa a mobilidade da vontade, porque tendo ela atingido o fim último, no qual está contida a plenitude de toda bondade, nada mais resta a ser desejado. A vontade, com efeito, é mutável, porque deseja algo que ainda não possui. Fica, pois, provado que a última consumação do homem consiste na perfeita quietude ou imobilidade da inteligência e da vontade. 83º parágrafo. Como o homem atinge a eternidade e nela encontra a sua consumação. Ficou demonstrado acima que a razão da eternidade está na imobilidade. Como o tempo, com efeito, é originado do movimento no qual há antes e depois, convém que, terminado o movimento, cesse também o motivo de antes e depois, e assim manifeste-se a essência da eternidade, que consiste em ser toda simultaneamente. Consegue, pois, o homem a sua última consumação na eternidade da vida, não apenas enquanto nela a alma tem a vida imortal, o que lhe é natural, como já disse acima, mas ainda enquanto atinge a perfeita imobilidade. 84º parágrafo. Como para a perfeita beatitude, a alma deve unir-se novamente ao corpo. 1. Deve-se considerar que não pode haver imobilidade total da vontade, a não ser que o seu desejo natural seja plenamente satisfeito. Tudo que é feito para estar por natureza unido a outra coisa, naturalmente deseja essa união, pois cada coisa deseja aquilo que lhe é conveniente por natureza. Ora, como a alma humana une-se naturalmente ao corpo, como já se disse acima, há nela desejo natural para unir-se a ele. Por isso, não haverá perfeita quietude da vontade, senão após nova união com o corpo. Nisto consiste a ressurreição. 2. Além disso, para a perfeição final, requer-se a primeira perfeição. Ora, a primeira perfeição de cada coisa consiste em estar perfeita na sua natureza, e a perfeição final consiste na consecução do último fim. Para que a alma seja totalmente perfeita no fim, é necessário que esteja também perfeita na sua natureza, o que não acontece senão estando ela unida ao próprio corpo. A alma é, por natureza, uma parte do homem, enquanto é forma substancial, e nenhuma parte está perfeita por natureza, senão quando unida ao todo. É exigido, pois, para a última beatitude do homem, que a alma novamente se una ao corpo. 3. Finalmente, o que existe acidentalmente e contra a natureza não pode ter duração eterna. Ora, é necessário que, estando a alma separada do corpo,
esse estado lhe seja acidental e contra a natureza, se por natureza ela deve unir-se ao corpo. Eis porque a alma não estará para sempre separada do corpo. Ora, como a sua substância é incorruptível, como já foi visto, conclui-se que ela deva novamente unir-se ao corpo. 85º parágrafo. Como a separação entre a alma e o corpo seja conforme e contra a natureza. 1. Parece que a separação entre a alma e o corpo não é acidental, mas conforme a natureza. O corpo do homem é composto de elementos contrários. Ora, seres assim são naturalmente corruptíveis. Logo, o corpo humano é naturalmente corruptível. 2. Estando o corpo corrompido e sendo a alma incorruptível, ela deve, ao separar-se, necessariamente permanecer como já foi explicitado. Ora, assim sendo, a separação entre a alma e o corpo apresenta-se como sendo conforme a natureza. 3. Devemos agora ver como essa separação deve ser contra a natureza. Já foi acima demonstrado que a alma racional, diferentemente do modo das outras formas, substâncias, excede a faculdade de toda a matéria corporal, como se verifica pela sua operação intelectual que se realiza sem o corpo. Para que a matéria corpórea lhe fosse apta de modo conveniente, foi também necessário que alguma disposição fosse acrescida ao corpo, pela qual este se tornasse matéria conveniente a tal forma. Como, além disso, essa forma só por Deus é posta na existência pela ação criadora, assim também aquela disposição que excede a natureza corpórea só por Deus foi conferida ao corpo humano, disposição essa que deveria conservar o corpo incorrupto, de modo a corresponder à perpetuidade da alma. Essa disposição, com efeito, permanece no corpo do homem, enquanto a sua alma adere a Deus. Afastando-se, porém, a alma de Deus pelo pecado, é conveniente que o corpo humano perca também aquela disposição sobrenatural pela qual submetia-se de modo imóvel à alma. É assim que o homem fica em curso na necessidade de morrer. 4. Considerando-se, portanto, a natureza do corpo, a morte é-lhe natural. Considerando-se, porém, a natureza da alma e a disposição conferida no início ao corpo humano por causa da alma, a morte é-lhe acidental e contra a natureza, já que é natural que a alma esteja unida ao corpo. Caros ouvintes, eu peço perdão, eu acho que eu estou falando o tempo todo 80º e não é 80º, é 80º. Me perdoem, eu só reparei nisto agora. Perdoem-me, por favor. 86º parágrafo. A alma reassumirá o mesmo corpo e não um corpo de outra natureza. 1. Unindo-se a alma ao corpo como forma substancial e como a cada forma corresponde à própria matéria, é necessário que o corpo que novamente se une à alma seja da mesma natureza e espécie que o corpo deixado por ela pela morte. Com efeito, a alma não reassume na ressurreição um corpo celeste, aéreo ou um corpo de um outro animal, como alguns fabulam, mas reassume o corpo humano, que é organicamente composto de carne e osso, e com os mesmos órgãos que agora o constituem. 2. Ademais, como a mesma forma, de acordo com a espécie, corresponde à mesma matéria, de acordo com a espécie, assim também a mesma forma, de acordo com o número, corresponde à mesma matéria, de acordo com o número. Portanto, como a alma do boi não pode ser a alma do corpo de um cavalo, assim também a alma de um boi não pode ser a alma de outro boi. É necessário, pois, que a alma racional, permanecendo numericamente a mesma, se una novamente na ressurreição a um corpo numericamente o mesmo. 87º parágrafo. Só pelo poder de Deus o corpo numericamente o mesmo será reassumido. 1. Aquilo que se corrompe na substância não pode ser refeito numericamente, o mesmo por operação natural, mas o pode apenas especificamente. A nuvem que produz uma chuva não é numericamente a mesma que a que se forma pela evaporação da água dessa chuva. Como com efeito o corpo humano corrompe-se substancialmente pela morte, ele não pode ser reparado por ação da natureza, para que fique numericamente o mesmo. Como, porém, essa reparação exige a verdadeira ressurreição, conforme acima explicitado, conclui-se que a ressurreição dos homens não se faz por operação natural, como muitos afirmaram, dizendo que após o decurso de muitos anos, voltando o corpo ao mesmo lugar, os homens voltariam também numericamente os mesmos. Mas que a reparação dos que ressurgem só pode ser feita por operação divina. 2. Ademais,
É também evidente que os sentidos que foram destruídos não podem ser restituídos por operação natural, nem tampouco aquilo que surge só por geração, porque é impossível que uma coisa seja gerada muitas vezes, continuando numericamente a mesma. Se, porém, algo é restituído a alguém desse modo, por exemplo, um olho arrancado, uma mão cortada, isso é feito pela virtude divina, a qual opera acima da ordem natural, isto é, sobrenaturalmente, como já foi visto. Como com efeito todos os sentidos e membros do homem desaparecem, é impossível que o homem morto seja novamente refeito para a visão, a não ser por uma operação divina. 3. Pelo fato de afirmarmos que a ressurreição futura é feita por operação divina, facilmente pode-se verificar como o corpo é reparado, conservando-se numericamente, porém, o mesmo. Ora, foi afirmado acima que todas as coisas, mesmo as mínimas, subordinam-se à providência divina. Assim sendo, é claro que a matéria deste corpo humano, seja qual for a forma que o homem receba após a morte, não deixará de estar submetida à operação nem ao conhecimento divinos. Essa matéria permanece numericamente a mesma, enquanto é conhecida segundo dimensões, segundo as quais ela é dita, e de fato é, o princípio da individuação. Ora, permanecendo essa mesma matéria, e com ela o corpo humano reparado pela virtude divina, é claro que o homem é também reparado, conservando-se numericamente o mesmo. 4. Não pode também essa identidade numérica ser impedida pela objeção de alguns, que afirmam que a humanidade do homem não será a mesma conforme o número. Conforme eles, a humanidade que é dita forma do todo não é senão forma da parte, que é a alma, e esta é dita forma do corpo, porque dá a especificação ao todo. Se isso é verdadeiro, é também evidente que a humanidade permanece numericamente a mesma, já que a alma racional é numericamente a mesma. Mas porque a humanidade é significada pela definição do homem, e como a definição de qualquer coisa significa ali a essência, a definição do homem não só significa a forma, bem como a matéria, já que nas definições de coisas materiais deva-se pôr a matéria. Outros acham que seja mais conveniente que no conceito de humanidade estejam incluídos a alma e o corpo, de modo diverso, porém, que na definição do homem, pois no conceito de humanidade estão incluídos somente os princípios essenciais do homem com exclusão dos outros princípios. Como humanidade refere-se àquilo pelo que o homem é homem, é claro que tudo aquilo que não pode ser verdadeiramente dito que faz o homem ser homem deve ser excluído do conceito de humanidade. Por outro lado, denominando-se homem àquele que possui a humanidade, pelo fato de ele possuir a humanidade, não se exclui que possua também outras coisas, como por exemplo a cor branca e semelhantes qualidades. Ora, o termo homem significa os princípios essenciais do homem, não porém com a exclusão dos demais princípios, bem que os demais estejam incluídos no conceito de homem não em ato, mas em potência. Homem, portanto, significa conforme o todo. Humanidade, porém, conforme a parte, e não pode ser atribuída como tal ao homem todo. Em Sócrates ou em Platão estão contidas esta matéria e esta forma, pois é de natureza do homem ser composto de alma e corpo. Eis porque a definição de Sócrates seria verdadeira se nela fosse considerado que ele é constituído por estas carnes, estes ossos e esta alma. Consequentemente, se a humanidade não é outra forma fora do corpo e fora da alma, mas composta de ambos, é claro que, sendo refeito o mesmo corpo e permanecendo a mesma alma, a humanidade será também numericamente a mesma. 5. Nem tampouco a identidade numérica será impedida, porque a corporeidade não volta numericamente a mesma, já que ela se corrompe ao corromper-se o corpo. Se por corporeidade entende-se a forma substancial pela qual um ser é colocado no gênero das substâncias corpóreas, e como de um só ser não há senão uma só forma substancial, essa corporeidade outra coisa não é, senão a própria alma. Este animal, com efeito, por esta alma, não só é animal, como também corpo animado. E corpo é algum homem existindo no gênero da substância. Se assim não fosse, a alma viria ao corpo já existente em ato, e seria então forma acidental. O sujeito da forma substancial não é algo em ato, mas em potência.
Por conseguinte, o corpo, quando recebe a forma substancial, não é dito ser gerado conforme este ou aquele aspecto, como acontece na geração das formas acidentais, mas é dito gerado simplesmente, recebendo como que simplesmente o ser. A corporeidade assim recebida permanece a mesma em número, estando a mesma alma racional. 6. Se, porém, pelo nome de corporeidade entende-se alguma forma que dá denominação ao corpo posto no gênero da quantidade, então corporeidade é uma certa forma acidental, nada significando senão a dimensão trina. Assim, embora essa forma acidental não seja numericamente a mesma, não fica prejudicada a identidade numérica do sujeito, pois, para salvá-la, é suficiente a identidade dos princípios essenciais. Essa mesma razão vale para todos os acidentes cuja diversidade não impede a identidade numérica do sujeito. Por isso, a união sendo uma relação e assim acidente, a sua diversidade numérica não impede a identidade do sujeito. Nem tampouco a impede a diversidade das potências da alma sensitiva e vegetativa, se de fato se corrompem. As potências naturais existentes no corpo íntegro estão no gênero dos acidentes, mas sensível, enquanto sensível, é diferença constitutiva do animal. Não é derivado de potência, e sim da própria substância da alma sensitiva, a qual no homem, substancialmente, é uma só com a alma racional. 88º parágrafo. Não ressurgiremos no mesmo modo de vida. Os homens ressurgirão numericamente os mesmos, mas não terão o mesmo modo de vida. Agora sua vida é corruptível, então será incorruptível. 1. Se a natureza na geração tensiona a perpetuidade do ser, com mais razão atenciona a Deus na reparação do homem. A natureza tensiona a perpetuidade do ser porque ela é movida por Deus, mas na reparação do homem pela ressurreição não é visada a perpetuidade da espécie, porque isso pode ser alcançado pela perpetuidade da geração. Resta, portanto, que nela seja visado o perpétuo ser do indivíduo. Logo, após a ressurreição, os homens viverão para sempre. 2. Ademais, se os homens ressuscitados morressem, as almas privadas dos corpos não poderiam permanecer para sempre nesse estado de privação. Isso é contra a natureza da alma, como se verificou acima. Seria, portanto, conveniente que de novo ressurgissem, acontecendo isso se, depois de uma segunda ressurreição, os homens morressem outra vez. Se assim fosse, a morte e a vida seriam reiteradas em circulação infinita, no mesmo homem. Mas isso é sem sentido. É mais conveniente que se pare na primeira asserção feita, isto é, que os homens ressurjam imortais na primeira ressurreição. 3. Contudo, essa privação da mortalidade não traz ao homem diversidade específica ou numérica. A mortalidade, por sua natureza, não pode ser a diferença específica do homem, pois representa uma certa passividade. É posta, porém, como diferença específica do homem, para que, enquanto ele é caracterizado como mortal, seja entendida a sua natureza de homem, que é composto de princípios contrários, como também, enquanto é caracterizado como racional, seja entendida a sua própria forma, pois as coisas materiais não podem ser definidas sem a matéria. A mortalidade, porém, não seria afastada pela separação da matéria própria, porque a alma não reassumirá um corpo celeste, um astro, como acima verificamos, mas o corpo humano, composto de seus elementos contrários. A incorruptibilidade, porém, lhe vem da virtude divina, pela qual a alma dominará o corpo até não o deixar mais corromper-se, pois uma coisa é conservada no ser tanto tempo em que a forma domine a matéria. 89º parágrafo. Depois da ressurreição, não haverá mais uso de alimentos nem da função generativa. 1. Porque afastado o fim deve ser removido tudo que se destine ao fim, convém que, afastada a mortalidade dos ressurgidos, sejam também removidas as coisas destinadas ao estado viatório, tais como o alimento e a bebida, que são necessários para a subsistência da vida mortal, enquanto o que é destruído pelo calor natural seja restaurado pelos alimentos. Não haverá, portanto, após a ressurreição, o uso dos alimentos nem das bebidas. 2. Do mesmo modo, não se usarão as vestes,
pois elas são necessárias para que os corpos não sejam corrompidos pelo calor ou frio vindos de fora. 3. Deverá cessar também o uso das funções venéreas, pois elas ordenam-se à geração dos animais. A geração, com efeito, serve à vida mortal, para que, já que o homem como indivíduo não pode ser conservado, conserve-se pelo menos como espécie. Mas como após a ressurreição os homens serão conservados individualmente para sempre, não haverá então lugar neles para a geração, nem consequentemente para o uso das funções venéreas. Além disso, como o sêmen é uma decorrência da nutrição, cessada esta, cessará também o exercício das funções generativas. 4. Não se pode afirmar convenientemente que o uso dos alimentos, das bebidas e das funções venéreas devam permanecer só para o deleite. Nada com efeito será desordenado naquele estado final, porque nele cada coisa a seu modo receberá perfeita consumação. Ora, a desordem opõe-se à perfeição. 5. Sendo ainda a reparação do homem pela ressurreição causada imediatamente por Deus, neste estado não poderá haver desordem alguma. Lê-se na carta aos Romanos: o que é instituído por Deus é ordenado. Romanos capítulo 13, versículo 1. É com efeito desordenado procurar-se só por deleite o uso dos alimentos ou da função venérea. E por esse motivo, mesmo agora entre os homens, usá-los desse modo é tido por vicioso. Portanto, não permanecerá naqueles que não mais morrerem o uso da comida, da bebida e da função venérea só para o prazer. 90º parágrafo. Contudo, todos os membros ressurgem. 1. Embora não haja nos ressurgidos o uso das funções descritas, não lhes faltarão os membros destinados a elas, porque sem eles os corpos não seriam íntegros. É conveniente, pois, que na reparação do homem ressurgido, que será feito por Deus sem algum elemento intermediário, cujas obras são perfeitas, seja integralmente reparada a natureza. Assim, esses membros estarão nos ressurgidos para que seja conservada a integridade da natureza, mas não para os atos a que foram destinados. 2. Ademais, se naquele estado os homens recebem a pena ou o mérito das ações na terra, como veremos depois, é conveniente que eles possuam os mesmos membros pelos quais serviram nesta vida ao pecado ou à justiça, para que sejam punidos ou premiados nos mesmos membros em que pecaram ou mereceram. 91º parágrafo. Os homens não ressurgem com defeitos. É também conveniente que todos os defeitos naturais sejam afastados dos corpos dos ressurgidos. 1. Por todos esses defeitos é quebrada a integridade da natureza humana. Porém, se é conveniente que na ressurreição a natureza humana seja integralmente reparada por Deus, é também consequente que esses defeitos sejam afastados. 2. Além disso, esses defeitos originam-se de uma falha da virtude natural, que foi o princípio da geração humana. Ora, na ressurreição não haverá outra virtude operante, senão a divina. Logo, tais efeitos dos homens aqui gerados não estarão neles, após terem sido reparados pela ressurreição. 92º parágrafo. Ressurgirá somente aquilo que pertence à verdadeira natureza. 1. O que foi dito a respeito da integridade dos ressurgidos deve também atribuir-se àquilo que pertence à verdade da natureza humana. O que não pertence à verdade da natureza humana não será também reassumido nos ressurgidos, pois o tamanho deles seria excessivo. Se for reassumido, tudo que de alimento lhes foi transformado em carne. A verdade com efeito de cada natureza considera-se conforme à sua espécie e forma. As partes do homem referentes à espécie e à forma estarão todas integralmente nos ressurgidos, não só as partes orgânicas, bem como partes semelhantes a estas, como a carne, os nervos, etc., das quais se compõem os membros orgânicos. Por isso, não será reassumido tudo o que naturalmente esteve nestas partes, mas somente o que foi suficiente para a integração de cada uma delas. 2. Nem o homem deixará de ser numericamente e integralmente o mesmo se aquilo que nele existiu materialmente não ressurgir. É certo que neste estado de vida terrestre o homem permanece, do princípio ao fim da vida, numericamente o mesmo. Contudo, aquilo que materialmente, sob a forma das partes, existe nele,
não permanece o mesmo, mas lentamente entra e sai, como um fogo que não se apaga, mas que sempre se conserva porque é sempre reacendido. E assim o homem fica íntegro quando lhe são conservadas a espécie e a quantidade devida à espécie. 93º parágrafo. Deus suprirá tudo o que faltar no corpo deformado ou na sua matéria. Assim como Deus, para a reparação do corpo ressurgido, não fará ser reassumido tudo o que existiu no corpo humano, assim também o que materialmente lhe faltar, Deus suprirá. Se isso pode ser feito pela natureza, de modo que a criança que não tem o tamanho devido seja-lhe dado apenas o que lhe é suficiente para adquirir o perfeito tamanho, pela recepção da comida e da bebida, que são a matéria alheia, sem contudo perder ela a identidade numérica, com muito mais razão isso pode ser feito pela virtude divina. Será então suprido aos que menos receberam da matéria extrínseca, e que a eles nesta vida faltou para a integridade dos membros naturais, ou do tamanho devido. Assim, embora alguns não tenham certos membros naturais, nem tenham atingido o tamanho perfeito, eles receberão na ressurreição, pela virtude divina, a perfeição devida aos membros e ao tamanho, seja qual for o tamanho com que tenham morrido. 94º parágrafo. Refutação de algumas objeções contra o que está aqui exposto. Pelas razões seguintes, podem ser resolvidas as dificuldades apresentadas por alguns contra a ressurreição. 1. Dizem ser possível que um alimentado por carne humana gere filho neste estado, e que este filho alimente-se também de carne humana. Ora, se o alimento se converteu na substância da carne, parece ser impossível que ambos ressurjam integralmente, já que as carnes de um convertem-se nas carnes do outro. Torna-se isso ainda mais difícil se o sêmen, como afirmam os filósofos, provém do supérfluo dos alimentos, e nesse caso o sêmen do qual nasceu o filho origina-se na carne de outrem. Parece assim impossível que o filho nascido desse sêmen ressurja, se os homens, dos quais o pai e o filho comeram as carnes, ressurgirem integralmente. 2. Na verdade, essas considerações não repugnam a ressurreição universal. Foi dito acima que não é necessário que tudo que existiu materialmente em um homem deva ser reassumido quando ele ressurgir, mas somente o necessário para ser conservada a porção de quantidade a ele devida. Foi também afirmado que se alguém tiver deficiência de matéria para atingir o tamanho completo, isso será suprido pela virtude divina. Deve-se, além disso, considerar que se algo existe materialmente no corpo humano, neste se encontra, pertencendo em graus diversos, à verdade da natureza humana. Com efeito, o que primeiro e principalmente se recebe dos pais, verdadeiramente pertencente à espécie humana de modo puríssimo, perfaz-se pela virtude formativa. Secundariamente, o que é gerado como vindo dos alimentos para a devida quantidade dos membros, porque sempre a mistura com um elemento estranho enfraquece a força do ser. Finalmente, é necessário que o tamanho diminua e que o corpo envelheça e se dissolva, como o vinho ao qual se mistura a água, tornando-se aguado. Além disso, vindo dos alimentos, aparecem no corpo do homem alguns elementos supérfluos, dos quais uns são necessários para determinado uso, como o sêmen para a geração e os cabelos para revestimento e ornato do corpo. Outros, no entanto, para nada valem e são expelidos, como a secreção sudorífera e outras mais, ou são conservados internamente com prejuízo da natureza. Tudo isso será considerado conforme a disposição da providência divina na ressurreição comum, de modo que se alguma coisa existiu materialmente em mesmo número em diversos homens, ressurgirá naquele em que se realizou em maior grau. Se, porém, existiu numericamente a mesma e de mesmo modo em 2 homens, aparecerá naquele em que por primeiro existiu. No outro será então suprida pela virtude divina. Fica assim claro que as carnes de um homem, comidas por outro, não ressurgem neste que as comeu, mas aquele em que elas primeiramente existiram. Contudo, ressurgirão naquele que foi gerado do sêmen do homem que as comeu, quanto ao que nele existiu de alimento líquido. O restante ressurgirá no primeiro homem, devendo Deus suprir o que faltou a cada um. 95º parágrafo.
A ressurreição dos mortos está expressa nos artigos da fé. Para ser confessada a verdade da ressurreição da carne, foi colocado no símbolo dos apóstolos: creio na ressurreição da carne. Não foi sem motivo que só foi posta a expressão carne, porque existiam alguns, ainda nos tempos apostólicos, que negaram a ressurreição da carne, confessando eles que haveria só uma ressurreição espiritual, aquela pela qual o homem ressurge da morte do pecado. Refere-se o apóstolo pela segunda vez na segunda carta a Timóteo, a alguns que se afastaram da verdade, dizendo que a ressurreição já foi feita e que subverteram a fé de muitos. E para afastar o erro deles e para que se creia na ressurreição futura, é dito no símbolo dos padres: espero a ressurreição dos mortos. 96º parágrafo. Que atividade terão os ressurgidos? Cada ser vivo deve ter uma operação para a qual se dirige em primeiro lugar, e nisto se diz que consiste a sua vida. Como dos que se dirigem em primeiro lugar para a voluptuosidade, diz-se deles que levam vida voluptuosa, dos que se entregam à contemplação, que têm vida contemplativa, dos que ao governo do povo, que realizam vida política. Acima foi demonstrado que os ressurgidos não se alimentarão, nem usarão dos prazeres venéreos, para o que parece que se ordenam as demais funções corpóreas. Afastadas essas funções corpóreas, permanecem as operações espirituais, nas quais, já dissemos, consiste o fim último do homem. Atingir este fim cabe aos ressurgidos livres do estado da corrupção e da mutabilidade, como já foi acima demonstrado. O fim último do homem não consiste em quaisquer atos espirituais, mas em que Deus seja visto na sua essência, como se falou acima. Ora, sendo Deus eterno, é necessário que a nossa inteligência se una também à eternidade. Como dos que se entregam à voluptuosidade diz-se deles que vivem uma vida voluptuosa, assim também os que possuem a vida divina têm vida eterna, conforme escreve São João. Esta é a vida eterna, que te conheçam como Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3º. 97º parágrafo. Deus será visto na sua essência, não em alguma semelhança. Deus será visto pela inteligência criada na sua própria essência, não em alguma semelhança, pela qual a coisa conhecida torna-se presente na inteligência, mas dela está distante, como a pedra que está presente aos olhos pela sua semelhança, mas deles dista pela substância. Mas já foi dito acima que a mesma essência de Deus une-se de certo modo à inteligência criada, e assim Deus pode ser visto na sua própria essência. Assim como no último fim será visto o que antes se acreditou sobre Deus, também o que for esperado como distante será possuído como presente. E a isso é que se chama de compreensão, conforme as palavras do apóstolo na carta aos Filipenses. Prossigo para ver se compreenderei. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Este modo não deve ser entendido no sentido de que a compreensão pertença a alguma inclusão, não, mas só enquanto ela supõe a presença da coisa compreendida, assim como também é suposto o conhecimento dela por quem a compreende. 98º parágrafo. Ver a Deus é a suma perfeição e o sumo deleite. 1. Deve-se também considerar que o deleite é gerado pela apreensão do objeto conveniente à potência, como a vista deleita-se pela apreensão das belas cores e o gosto com suaves sabores. Mas o deleite dos sentidos pode ser impedido por uma indisposição do órgão sensitivo, como acontece com os olhos doentes, aos quais a luz é desagradável. Entretanto, sabemos que aos olhos sãos ela é agradável. Como, porém, a inteligência não conhece por meio de órgão corpóreo, como foi demonstrado, o deleite que lhe vem da contemplação da verdade não é contrariado por tristeza alguma. Contudo, acidentalmente, pode a tristeza acompanhar a apreensão intelectiva, enquanto aquilo que é conhecido pela inteligência é apreendido como nocivo, havendo, no caso, satisfação da inteligência pelo conhecimento da verdade e tristeza na vontade causada pela coisa conhecida, não enquanto é conhecida, mas enquanto nociva ao ato voluntário. Ora, Deus, naquilo mesmo que é,
é a verdade. Por conseguinte, não pode a inteligência ver a Deus e não se deleitar também, simultaneamente, dessa visão. 2. Ademais, Deus é a própria bondade que motiva ao amor. Logo, é necessário que essa bondade seja amada por todos os que a apreenderem. Se bem que uma coisa, mesmo sendo boa, possa não ser amada, podendo até ser odiada, isso acontece não porque seja apreendida como bem, mas enquanto o é como nociva. Na visão de Deus, que é a própria bondade e verdade, convém que, como há conhecimento compreensivo de Deus, haja também o amor, isto é, a posse deleitável, conforme se lê em Isaías. Vereis, e o vosso coração se alegrará. Isaías capítulo 66, versículo 14. 99º parágrafo. Todos os que veem a Deus estão confirmados no bem. E do exposto acima, pode-se concluir que a alma ou qualquer outra criatura espiritual que vê a Deus tem a vontade nele confirmada, de modo que não se incline para sempre a um bem contrário. 1. Sendo o bem o objeto da vontade, é impossível que ela incline-se para alguma coisa, a não ser atraída por alguma razão de bem. Mas como é possível também faltar algo em qualquer bem particular, fica, ao que conhece, a capacidade de buscá-la em outro bem. Logo, não convém à vontade do que conhece um bem particular fixar-se só nele, de modo que não se ordene senão para ele. Mas em Deus, que é o bem universal e a própria bondade, nada de bem lhe falta que possa ser desejado em outro ser, como se viu acima. Quem quer, pois, que veja a essência de Deus, não pode dele desviar a vontade sem que se dirija para tudo, senão sob uma formalidade divina. 2. Esclareçamos isso por uma semelhança do plano do conhecimento. A nossa inteligência, quando duvida, é capaz de dirigir-se para objetos contrários, até atingir o primeiro princípio no qual necessariamente se firme. Como com efeito o fim é para as coisas apetecíveis o que o princípio é para as inteligíveis, pode também a vontade inclinar-se para bens contrários até que venha ao conhecimento ou fruição do último bem, no qual necessariamente deva firmar-se. 3. Além disso, seria contrário à felicidade perfeita se o homem nesse estado pudesse inclinar-se para bens contrários. Se não o fosse, não estaria totalmente excluído o temor de perder a Deus, e assim o desejo não estaria também totalmente aquietado. Lê-se, porém, no livro do Apocalipse, não sairá mais fora dele. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. 100º parágrafo. Os corpos estarão totalmente submissos às almas. Porque o corpo é para a alma como matéria para a forma e como um instrumento para o artífice, quando a alma atingir a vida acima descrita, a ela será dado por ação divina na ressurreição aquele corpo que corresponda à sua beatitude. Com efeito, o que é ordenado para um fim deve ser disposto de acordo com as exigências desse fim. Ora, tendo a alma atingido o sumo grau da sua atividade intelectual, não convém a ela ter corpo, porque por ele, de certo modo, ela é impedida ou retardada para essa atividade. Sabemos que o corpo humano, devido à sua natureza corruptível, impede e retarda a atividade espiritual, de modo que a alma não seja capaz de permanecer em contínua contemplação, nem chegar ao sumo grau dessa contemplação, porque é fazendo abstração dos sentidos corpóreos que os homens tornam-se mais aptos para receber algum conhecimento das coisas divinas. Assim é que as revelações proféticas são feitas durante o sono, ou em estado de êxtase, conforme se lê no livro dos Números. Se houver entre vós algum profeta, eu aparecerei em visão, e far-lhe-ei no sono. Números capítulo 12, versículo 6. Ora, os corpos dos beatos ressurgidos não serão corruptíveis, nem retardadores da ação da alma, como agora, mas serão incorruptíveis e absolutamente obedientes à própria alma, não lhe resistindo em nada. 101º parágrafo. Os dotes dos corpos glorificados. Daí se pode concluir qual seja a constituição dos corpos dos glorificados. A alma é forma e motor do corpo.
Como forma, não apenas é princípio do corpo quanto ao ser substancial, mas também quanto aos acidentes, que são causados no sujeito pela união da forma com a matéria. Além disso, quanto mais forte for a forma, tanto menos será a sua atuação sobre a matéria impedida por algum agente externo, como se vê, por exemplo, no fogo, cuja forma é considerada mais nobre entre as formas elementares, e por isso lhe dá a capacidade de não facilmente ter a sua disposição natural modificada por outro agente. Ora, como a alma beata estará em sumo grau de nobreza e de força, porque unida ao primeiro princípio de todas as coisas, Deus, ela conferirá ao corpo, a si divinamente unido, em primeiro lugar, o ser substancial, tendo-o sob seu império de modo nobilíssimo. E por isso, este será sutil e espiritual. Dará também à alma ao corpo uma qualidade nobilíssima, qual seja a glória da claridade. E em virtude da mesma alma, o corpo não poderá ser modificado na sua disposição, que há de ser impassível, porque ele também obedecerá à alma, como o instrumento obedece ao agente motor, tornar-se-á ágil. São, portanto, 4 as condições dos corpos dos beatos: sutileza, claridade, impassibilidade e agilidade. Todas elas são lembradas por São Paulo na primeira carta aos Coríntios. O corpo que na morte é semeado na corrupção, surgirá na incorrupção. Eis a impassibilidade. Semeado na ignomínia, surgirá na glória. Eis a clareza. Semeado na fraqueza, surgirá na força. Eis a agilidade. Semeado em corpo animal, surgirá corpo espiritual. Eis a sutileza. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. 102º parágrafo. O homem será então renovado, bem como toda a natureza corpórea. É certo que as coisas ordenadas a um fim são dispostas de acordo com as exigências deste fim. Eis porque, se aquilo para o que algumas coisas estão ordenadas varia conforme a perfeição e a imperfeição, estas, que são para aquilo ordenadas, devem ser dispostas de modos diversos, conforme o estado perfeito ou imperfeito. O alimento e as vestes são diversamente feitos para a criança e para o adulto. Já vimos acima que a criatura corpórea ordena-se para a natureza espiritual como para um fim. Convém, portanto, que, tendo o homem recebido na ressurreição a sua última perfeição, também a criatura corpórea seja levada para outro estado. Por isso é que se diz que o mundo será renovado pela ressurreição do homem. Lê-se a respeito no Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E em Isaías: Eis que eu crio o novo céu e nova terra. Isaías, capítulo 65, versículo 7. 103º parágrafo. Quais as criaturas que serão renovadas e quais as que permanecerão como agora? 1. Deve-se ainda considerar que os diversos gêneros de criaturas corpóreas, segundo razões diversas, ordenam-se para o homem. Sabemos que as plantas e os animais servem ao homem, auxiliando-o na fraqueza, enquanto este recebe deles o alimento, as vestes, o transporte e coisas semelhantes, pelas quais as deficiências humanas são remediadas. No estado final, porém, toda essa fraqueza será, pela ressurreição, afastada do homem. Ele não terá mais necessidade dos alimentos para se nutrir, porque estará então incorruptível, como vimos, nem de vestes para se cobrir, porque vestir-se-á da claridade da glória, nem de animais para o transporte, porque será ágil, nem de remédios para conservar a saúde, porque será impassível. Portanto, é conveniente que no estado de última consumação não permaneçam tais criaturas corpóreas, isto é, as plantas, os animais e outros corpos mistos semelhantes. 2. Quanto aos 4 elementos, fogo, ar, água e terra, sabemos que eles se ordenam para o homem, não só para o exercício da vida corporal, mas também para a própria constituição do corpo humano, porquanto o corpo é constituído desses elementos. Desse modo, os elementos ordenam-se essencialmente para o corpo humano. Por isso, na consumação do homem no seu corpo e na sua alma, é conveniente que esses elementos também permaneçam, mas moldados para melhor condição. 3. Quanto aos corpos celestes, eles não são assumidos em sua substância pelo homem, nem para o uso da vida corruptível, nem entram tampouco na constituição do corpo humano. Contudo, servem ao homem enquanto pela sua beleza e grandeza revelam a existência do Criador.
Eis porque, constantemente nas Escrituras, o homem é convidado a contemplar os corpos celestes, para que, por meio deles, seja conduzido à reverência divina, como se pode ler em Isaías. Levantai os olhos para o alto e contemplai quem criou estas coisas. Isaías capítulo 40, versículo 26. Não obstante, o homem no estado daquela perfeição não seja levado pelas criaturas sensíveis ao conhecimento de Deus, vendo então Deus em si mesmo. Contudo, será alegre e deleitável ao que vê a causa reconhecer no efeito resplandecente a semelhança dela. Eis porque será alegre para os santos a consideração do reflexo da bondade divina nos corpos, máxime nos corpos celestes, os quais se antepõem aos demais. Os corpos celestes têm também uma certa ordenação essencial para o corpo humano, isto é, sob o aspecto de causa agente, como os elementos a têm sob o aspecto de causa material. O homem gera o homem por influência do Sol, e por este motivo é também conveniente a permanência dos corpos celestes. 4. Que esses corpos celestes sejam conservados, isso torna-se evidente, não só pela comparação deles com o homem, mas também pela consideração da natureza das criaturas corpóreas de que falamos. 5. Aquilo que por nenhum aspecto é incorruptível não deve permanecer naquele estado de incorruptibilidade. Ora, os corpos celestes são incorruptíveis no todo e nas partes. Os elementos no todo, mas não nas partes. O homem só em parte, isto é, na alma racional, mas não no todo, já que o composto desfaz-se pela morte. Os animais, as plantas e todos os corpos mistos não são incorruptíveis nem no todo nem nas partes. Assim sendo, permanecerão de fato naquele último estado de incorruptibilidade os homens, os elementos, os corpos celestes, mas não os animais, as plantas e os corpos mistos. 6. Verifica-se que tudo isso é razoável se considerarmos a natureza do universo. Sendo o homem parte do universo corpóreo, na última consumação deve o universo corpóreo permanecer, pois a parte não é perfeita senão no todo. O universo corpóreo não pode permanecer sem que suas partes essenciais também permaneçam. Ora, são suas partes essenciais os corpos celestes, os elementos, porque por eles é constituída a máquina do mundo. Os outros seres não se apresentam como pertencentes à integridade do universo corpóreo, mas como seu ornamento e embelezamento maior, o que convém ao estado de imutabilidade, no qual os animais, as plantas e os corpos minerais são gerados pelos corpos celestes como agentes e pelos elementos como matéria. No estado de consumação final, será dado aos elementos um outro ornato que corresponda ao estado de incorruptibilidade. Permanecerão, portanto, naquele estado os homens, os elementos e os corpos celestes, não, porém, os animais, as plantas e os seres minerais. E 104º parágrafo, cessará o movimento dos corpos celestes. 1. Mas como os corpos celestes movimentam-se continuamente, pode a alguém parecer que, se a substância deles permanecer, deveriam ter eles movimento, naquele estado de consumação. Isso até poderia parecer razoável, se o movimento dos corpos celestes se realizasse pela mesma razão pela qual se movimentam também os elementos. O movimento próprio dos elementos dá-se nos corpos pesados ou leves para que eles atinjam a perfeição. Eles tendem pelo seu movimento natural para o lugar conveniente a cada um, onde melhor devem estar. Portanto, no estado de consumação final, cada elemento e cada uma das suas partes estarão no lugar devido. Mas isso não pode ser dito dos corpos celestes, porque o corpo celeste não estaciona em lugar algum que atinja, pois, como naturalmente se move para uma direção, também naturalmente dela se desvia. Assim sendo, não irá faltar algo aos corpos celestes se o movimento for lhes tirado, porque o movimento não lhes é necessário para que atinjam a perfeição. 2. É também ridículo afirmar que, como o corpo leve por sua natureza move-se para cima, assim também o corpo celeste deva por natureza mover-se circularmente, movimento proveniente de um princípio ativo. É sabido que a natureza tende sempre para a unidade. Por isso, aquilo que por sua natureza repugne a unidade não pode ser o último fim da natureza. Ora, o movimento repugna a unidade, enquanto o corpo movido comporta-se de modos diferentes durante o movimento. A natureza não produz um movimento para o próprio movimento,
mas o causa visando um termo, como o corpo leve, por natureza, tende ao subir para um lugar acima, e do mesmo modo os outros corpos. Como o movimento circular do corpo celeste não se dirige para um ponto determinado, não se pode dizer que o movimento circular de um corpo seja devido a um princípio natural ativo, como esse princípio é causa dos movimentos dos corpos pesados e leves. Portanto, permanecendo a mesma natureza dos corpos celestes, nada impede que ela entre em repouso, não obstante ser impossível ao fogo entrar em repouso fora do próprio lugar, permanecendo na sua natureza própria. 3. O movimento do corpo celeste é dito natural, não por causa do princípio ativo do movimento, mas porque o próprio ser movido possui aptidão para ser movido, devendo-se concluir daí que o movimento do corpo celeste deve ser causado por alguma inteligência. Como, porém, a inteligência não move nada a não ser entendendo um fim, deve-se indagar qual seja o fim do movimento dos corpos celestes. Sendo com efeito o movimento tendência para a perfeição, ele não pode, por natureza, ser o fim, mas é mais, por natureza, tendência para o fim. Do mesmo modo, não se pode dizer que a mudança de situação seja o termo do movimento do corpo celeste, de modo que ele se movimente para estar em ato em um lugar para o qual estava em potência, porque isso seria o infinito. Ora, sabemos que repugna ao infinito o atributo do fim. 4. Somos então forçados a indagar qual seja o fim do movimento dos corpos celestes. É sabido que todo corpo movido por uma inteligência é seu instrumento. O fim do instrumento é a forma concebida pelo principal agente, que é reduzida a ato pelo movimento do instrumento. A forma concebida pela inteligência divina, conseguida pelo movimento celeste, é a perfeição das coisas, por via da geração e corrupção. O último fim da geração e da corrupção é a forma nobilíssima, isto é, a alma humana, cujo fim último é a vida eterna, como vimos acima. Por conseguinte, o fim último do movimento do céu é a multiplicação dos homens que devem ser criados para a vida eterna. Ora, essa multidão de homens não pode ser infinita, pois a intenção de qualquer inteligência tem como termo algo finito. 5. Assim, estando completo o número dos homens criados para a vida eterna, e estando eles gozando dela, cessará o movimento do céu, como cessa o movimento de qualquer instrumento ao estar a obra terminada. Cessado o movimento do céu, consequentemente cessará o movimento dos corpos inferiores, com exceção do movimento que haverá na alma humana. Assim, todo o universo corpóreo terá outra disposição e outra forma, conforme se lê na primeira carta aos Coríntios. Passará a figura deste mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21.